Eu sou incansável, na verdade, porque todos os dias eu sempre estou pensando em alguma coisa nova e diferente. Das duas, uma. Ou vai desarmar o disjuntor da sua residência, ou vai pegar fogo a sua casa. Eu não falo da onde vem a energia, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter energia. Diferentemente do que se pensa, o automobilismo não é um hobby, é um trabalho também. Dificuldades a gente vai encontrar na vida, mas a gente não pode reclamar. A gente tem que seguir adiante e tentar resolver tudo que aparecer no nosso dia a dia. Você já imaginou, a partir deste momento, vivermos sem energia elétrica? Olha, é difícil de imaginar esse cenário. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar no programa de hoje e a gente vai falar também, além de energia elétrica, sobre empreendedorismo, sobre atendimento ao cliente, sobre automobilismo e muito mais. O meu convidado, com muita satisfação, é o Leandro Parisotto, diretor-presidente da Decelt. Leandro, muito obrigada por atender nosso convite. Obrigado pelo convite e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês aí e conversar com esse público que sempre está cada vez melhor para as coisas boas da vida. Então isso é a parte boa. Ai, muito obrigada. E tu sabe que esse é meu objetivo mesmo, levar conhecimento e informações positivas. As pessoas precisam de conhecimento, não é mesmo? Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre briga no dia a dia é sempre ter uma positividade para as coisas. E isso no nosso meio, no nosso trabalho de energia, como você muito bem falou no início, a energia elétrica faz parte da nossa vida, faz parte do nosso trabalho, mas principalmente faz parte do nosso conforto, né, no dia a dia, como os dias frios, né, que fazem no sul, enfim. E muitas vezes, né, no nosso ramo, quando falta energia, a primeira empresa a ser massacrada publicamente ou até mesmo em pensamento é a distribuidora de energia. Só que muitas vezes isso não acontece. Então, não acontece no sentido de que a distribuidora não é a responsável. Então, eu sempre falo o seguinte, que sempre que um comerciante, um empresário, um empreendedor fala mal de uma empresa de energia, está falando mal contra o seu próprio negócio. Por quê? Qual é a empresa que se instalaria em uma cidade onde não tem energia com qualidade? Então, seria a primeira coisa que seria descartada. Então, isso que você falou a respeito de positividade, eu acho que a gente tem que ser muito mais positivo em absolutamente tudo. Dificuldades a gente vai encontrar na vida, mas a gente não pode reclamar. A gente tem que seguir adiante e tentar resolver tudo que aparecer no nosso dia a dia. Ai, tenho certeza. Compactuo muito com essa ideia. Leandro, e para esclarecer para nós, eu quero começar te pedindo já, qual é a diferença entre Decelt, uma concessionária distribuidora de energia elétrica, e a Celesc, por exemplo, que municípios muito próximos daqui, a distribuição de energia elétrica, por exemplo, Cordilheira Alta, é feita pela Celesc. Qual é a diferença? Nenhuma. São empresas iguais, né? Iguais no sentido de que as duas são empresas que têm uma concessão do governo federal para distribuir energia elétrica para uma determinada região física. Então, aqui em Santa Catarina, não existe, por exemplo, só Celesc e Decelt. Existe, além de nós, existem outras duas distribuidoras que são concessionárias de energia, como, por exemplo, a Eflu, lá de Uruçanga. Temos também a João César, de Siderópolis. Além disso, nós temos outras empresas chamadas de permissionárias, que são as cooperativas que atendem a zona rural de alguns municípios, tanto aqui em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, no Paraná, na região também de Goiás, Tocantins, também temos algumas permissionárias e no Brasil inteiro. Aí sim existe uma diferença. Nós temos um contrato de concessão com um prazo determinado, e que tem uma série de requisitos a serem obedecidos para que este contrato se mantenha. Já as permissionárias também têm um contrato, só que é chamado a título precário, que quer dizer o seguinte, que a qualquer momento, por vontade do poder concedente,
o poder concedente pode querer tirar essas empresas e entregar para as concessionárias ou até mesmo o próprio Poder Executivo, a União, né, que ela pode continuar distribuindo energia. Mas a diferença entre Celesc e Decelt, do ponto de vista contratual com o poder concedente, é nenhuma. E aí sim existe uma diferença entre o capital, né, que a Decelt é uma empresa privada, a Celesc é uma empresa que tem capital aberto, o Estado de Santa Catarina é o seu maior acionista, tem outros acionistas privados também, mas em si os requisitos são os mesmos para que o contrato seja mantido. Perante a ANEEL, a Celesc é considerada uma grande distribuidora e a Decelt é uma pequena distribuidora. No restante, todos os pontos são iguais. E a Celesc e essas outras distribuidoras que você citou, que obviamente por elas não estarem na nossa região, a gente acaba que nem conhece, nem sabe o nome. Todas elas precisam seguir os mesmos parâmetros, as mesmas exigências da ANEEL? Sim, todas. Exatamente, todas elas. Todas elas têm os mesmos índices que eu digo assim, índices contratuais, né, que tem que se manter, no que diz respeito à parte financeira, enfim, tem uma série de índices que têm que ser obedecidos. O que muda, na verdade, são os indicadores de qualidade. Aí sim a ANEEL fixa indicadores de qualidade diferentes para cada distribuidor no Brasil inteiro. Hoje são cerca de distribuidoras, né, considerando as permissionárias e tudo mais, tem mais de 60 hoje no Brasil, e cada uma tem os seus indicadores individuais que são diferentes. E você falou da qualidade. Há pouco tempo, a Decelt ela foi reconhecida, eu acredito que por 2 vezes já, como a melhor distribuidora do país, entre as melhores. Explica um pouquinho para nós isso. Todo ano tem o IASC, né, o Índice ANEEL de Satisfação do Cliente. E esse índice é um índice que a ANEEL faz. Ela sorteia municípios e sorteia também clientes para serem entrevistados. Então, a Decelt, quando então ela se chamava Iguaçu Energia, ela foi 2 vezes campeã nacional como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. Olha, certo? Isso é um fato de muito orgulho. Sem dúvida nenhuma. Só que aí o que acontece? Todas as distribuidoras sempre tendem a melhorar, olhar o que a outra está fazendo e tudo mais. Então, esse ranking, como ele muda todos os anos, nós também acabamos ficando para trás e outros foram para frente, e assim vai. Então, a nossa nota hoje é impressionante, porque se pegar a nossa nota e a nota da Celesc, é praticamente igual. Exatamente, a nota é a mesma. Se pegarmos todas as distribuidoras, ficamos praticamente juntos ali no meio do pelotão de todas, né? Então, isso reflete o quê? Reflete não somente a parte de investimentos, né? Mas também, muitas vezes, isso é uma discussão que a gente tem muito com a ANEEL, do que se refere à opinião do consumidor. Porque quando o consumidor ele vai dar uma opinião, ele não necessariamente está dando uma opinião sobre qualidade de energia, mas é um descontentamento que ele tem ou com a fatura, ou com o valor da energia, ou se naquela semana lá, você pode ter ficado o ano inteiro sem uma interrupção de energia por qualquer razão, mas se naquela semana ele teve uma interrupção, ele acaba sendo poluída, a opinião dele é poluída por aquele fato, e não pelo que aconteceu ou deixou de acontecer anteriormente. Então, ela reflete e não reflete muito bem a qualidade de energia. Então, é mais ou menos isso que acontece anualmente quando a ANEEL faz essas pesquisas. E como é uma pesquisa por sorteio, então não tem um parâmetro completo. É uma amostra. O ano passado, por exemplo, foi sorteado, aqui na nossa região, foi sorteado o município de Xanxerê, o município de Xaxim e o município de Entre Rios, certo? E nesses municípios são sorteados também alguns consumidores residenciais, comerciais e industriais por uma amostragem matemática para serem entrevistados. Então, a ANEEL faz essas entrevistas, ela é feita online, né, é feita por telefone normalmente, ou então os consumidores que têm o e-mail cadastrado, eles recebem por e-mail, e aí eles fazem a sua avaliação.
Então, no nosso caso, né, aconteceu isso no ano passado para esses 3 municípios. Este ano aqui ainda não teve o sorteio. Normalmente acontece em agosto esse sorteio, para que as entrevistas ocorram entre setembro e novembro de cada ano. Então, esse ano ainda teremos. Ainda a gente não sabe quem vai ser entrevistado, os municípios que serão entrevistados. Sim. Leandro, mas uma percepção que eu tenho é que eu lembro quando eu era criança, depois na adolescência, enfim, o setor de energia elétrica, a distribuição de energia elétrica, ela evoluiu muito no decorrer dos anos. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes, a família ficava meio dia sem energia elétrica. Hoje, raramente acontece isso. Só em eventos de um temporal, que a gente sabe que aconteceu uma destruição de rede elétrica, enfim. A tecnologia, ela realmente, Leandro, ela está implantada de maneira muito eficiente nesse segmento? Hoje sim, mas a gente gostaria de implantar ela cada vez mais. O grande problema, o grande obstáculo disso é justamente a tarifa que nós recebemos, né? Porque é bom que se diga, quem fixa o que a gente cobra, que a Decelt ou qualquer outra concessionária do Brasil cobra, é a ANEEL. Então, ela vai fazer um cálculo das 2 parcelas, que são as parcelas A e parcela B, soma isso e dá a tarifa. Então, parcela a fatura que chega lá em casa, então, não é culpa da Decelt aquele valor lá. Não, na verdade, porque o que você tem ali são os custos gerenciáveis e os custos não gerenciáveis. Custos não gerenciáveis, por exemplo, é assim, eu tenho que comprar energia, certo? Eu tenho vários outros custos que eu tenho e que eu não posso abrir mão deles, né? E aí tem os custos gerenciáveis, que é a questão de pessoal, de equipamentos e uma série de outras coisas. Então, a ANEEL, quando ela fixa uma tarifa, né, ela diz o seguinte, olha, os custos são esses, parcela A, parcela B, existe a remuneração da distribuidora, que é o WOC, né, o WOC regulatório, que eles chamam, e aí ela te dá a tarifa. E as distribuidoras, de posse dessa tarifa, aplicam elas mensalmente para todos os seus consumidores. Então, o funcionário da distribuidora vai até lá, lê o medidor, vê quanto é que houve o consumo, joga no sistema e automaticamente vai calcular pela tarifa que a ANEEL fixou. E essa tarifa fixada pela ANEEL, na verdade, é a tarifa pura. Por quê? Quando você pega a resolução da ANEEL que fixou essa tarifa, não tem qualquer tipo de tributos incluídos. Aí sim, a distribuidora pega e inclui a tributação, PIS, COFINS, ICMS, conforme a legislação aplicável naquele momento. Tá certo, olha só. É muito interessante. E aí, só para complementar, então, a respeito do que você mencionou sobre a tecnologia, os requisitos da ANEEL também, os limites da ANEEL também foram modificados. Então, eu sempre digo o seguinte, nenhuma distribuidora de energia do país quer que os consumidores dela fiquem sem energia. Pelo simples fato de que, se eles ficarem sem energia, o medidor não está registrando o consumo, consequentemente, aquilo que eu acabei de falar, não vai ter consumo. Se não tiver consumo, não existe faturamento. Então, não faz sentido nenhum, né, as pessoas quererem que falte, que a distribuidora que quer que falte energia, ou que demore para que essa energia seja restabelecida. Então, não é esse o objetivo. Ao contrário, se ela não volta, tá? Aí tem 2 pontos. Uma coisa é não voltar no tempo que o consumidor deseja. E a outra é voltar no tempo que é possível fazer isso naquele momento, de acordo com as condições que se encontram. Então, esta divergência, ela sempre vai existir. E é legítimo que o consumidor pense, mas está demorando para voltar a energia. O consumidor, muitas vezes, ele não está olhando, não está enxergando, não está vendo a extensão dos danos. Porque, muitas vezes, como você falou, existe a possibilidade, na frente da casa do consumidor, né, deu um vendaval, e na frente da casa do consumidor, uma árvore caiu e derrubou um poste e rompeu cabos. Aí o pessoal da distribuidora vai até lá, faz a intervenção, recoloca o poste, faz a recolocação dos cabos e tudo mais, e o consumidor diz, mas espera aí, já terminaram o trabalho e não voltou a energia ainda. Só que está pronto ali, mas não significa que
aquela linha que abastece aquele ponto também não tenha problema em outro local. Então, para chegar a energia naquele ponto ali, ela tem que vir de algum lugar. Então, muitas vezes, uma mesma rede, uma mesma linha de energia, ela tem vários pontos que teve problemas e que precisa da intervenção. Então, arrumou ali, vai arrumando os outros seguintes até que você consiga restabelecer a energia com segurança e com qualidade para aqueles consumidores. E a gente verifica muito na nossa região a incidência de temporais, vendavais, que acabam danificando, às vezes, árvores muito próximas da rede elétrica. A gente verifica isso. Tudo isso causa interferência para o consumidor. O maior problema hoje que as distribuidoras têm é justamente a vegetação próxima às redes. Principalmente na nossa região, que nós temos muito reflorestamento, né? A gente tem muito problema com eucaliptos. Lembrando que a gente não precisa necessariamente que um eucalipto caia sobre a rede, rompa cabos, nada disso. O simples fato de uma folha, um galho cair sobre a rede, isso pode gerar um curto-circuito e pode derrubar uma chave, pode abrir uma chave, pode fazer qualquer dano na rede que vai desligar alguns consumidores. Lembrando, isto não é um problema de rede, isso não é um problema no fornecimento de energia. Isto é o sistema de segurança que está funcionando de forma adequada, porque falar de um galho, falar de alguma coisa assim, é muito simples. Agora, você imagina que alguma pessoa pode tocar nisso. Então, você tem também a segurança em que o sistema diz o seguinte, olha, aconteceu alguma coisa aqui, eu preciso desligar o sistema. O sistema ele vai desligar. E isto é a questão em que todos os sistemas de segurança estão atuando. E aí nós vamos então ver o que é que está acontecendo para que seja resolvido. Então, na nossa região a gente tem um grande índice de raios, né? Mas o problema que as distribuidoras têm não é chuva, não é raio, literalmente é o vento. Quando você tem vento que você joga objetos na rede, ou até mesmo desestabiliza a rede, aí sim é um problema que você tem de faltar energia em determinados pontos. Eu ia te questionar se há uma legislação que prevê a distância do plantio de árvores com uma distância da rede de energia elétrica, mas levando em consideração o vento, não importa a distância. Né? Mas tem uma distância, então aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, inclusive aqui em Xanxerê, nós temos sim uma distância de 15 metros para cada um dos lados da rede a partir do centro. Então, as pessoas têm que se conscientizar deste distanciamento. Mas, além desta conscientização, dependendo do porte da vegetação, é pertinente que as pessoas não plantem isso nem mesmo nos 15 metros. Porque se você está a 15 metros do centro da rede e você tem um eucalipto de 30 metros, se bater um vento, ele vai cair teoricamente em cima da rede. Então você vai ficar sem energia elétrica e muita gente vai ficar sem energia. Ou até mesmo, pode até não cair, mas um galho, folhas e tudo mais, vai fazer o desligamento. Então é prudente e a gente sempre recomenda que as pessoas não plantem árvores de qualquer cultura de grande porte próximo às redes de energia, mesmo fora da área de segurança que nós chamamos. Leandro, e esse tipo de informação, a Decelt, a equipe, os profissionais da Decelt, eles também podem oferecer para o consumidor? Isso. Eu tenho lá um sítio, eu quero fazer um plantio de árvores frutíferas, reflorestamento com eucaliptos, enfim. Eu posso buscar essa orientação diretamente na Decelt? Olha, na verdade, assim, normalmente a parte de segurança, de plantio e tudo mais, a parte de segurança nós até recomendamos, né? A gente não pode dizer plante ou não plante. Tanto Patrícia, tanto é que, te dar um exemplo, na parte de baixo da rede, né? Culturas de pequeno porte, você pode plantar. Então, você pode plantar soja,
livre. Você pode Sim. plantar milho, né? Você pode plantar árvores frutíferas de pequeno porte que não vão chegar Alcançar. até a rede, né? Então você pode plantar, não tem problema nenhum. O que você não pode por exemplo, edificar, né, na parte de baixo das redes. Isso é proibido em qualquer rede, né? Isso é por segurança, inclusive de norma técnica. E o espaçamento onde você quer plantar árvores de grande porte, então procure sempre plantar a árvore na distância maior do que a altura que ela possa chegar. Por quê? Se ela cair, ela vai cair em cima da rede se ela for muito próxima. Ou então, se ela tiver a chance de um vento levar galhos, folhas e tudo mais, tome cuidado também, porque inevitavelmente isso pode causar um desligamento. Tecnicamente, a parte de evolução, nós estamos trabalhando sim com outros tipos de cabos, outros tipos de condutores, que a gente chama de são condutores protegidos. Então, ele tem uma capa por fora que reduz os riscos de interrupção por conta desse fato. Só que esses cabos eles ficam sob sol, sob chuva, sob fio, sob o calor. Por anos, muitas vezes. Por anos que você não faz manutenção, não existe uma manutenção para isso. E que essa capacidade de proteção, se vai batendo galhos e tudo mais, em algum momento ela vai descascando. E aí pode acontecer que daqui a longos anos tem algum tipo de interrupção, mas elas são menos suscetíveis a isso. Mas eu quero falar sobre essa evolução e ampliação de investimentos que está sendo feita na região, mas antes disso, já seguindo a questão ali dos galhos e a orientação das pessoas. Com a evolução da tecnologia, nas nossas casas, a gente está cada vez com mais equipamentos eletrônicos. Climatizador, aspirador de pó, secador de cabelo, chuveiro, forno elétrico, forno micro-ondas, enfim, uma infinidade de aparelhos. E muitas vezes a gente quer que o aparelho funcione e a nossa energia funcione. Mas a questão das casas, da segurança e da capacidade, isso pode interferir também no fornecimento e na qualidade da energia que chega para nós, essa sobrecarga? Sem dúvida nenhuma. Imagina você que a sua casa é uma pequena distribuidora de energia elétrica. É um exemplo muito simples para as pessoas entenderem, né? Mas imagine que a sua residência é uma pequena distribuidora de energia, que ela tem um ponto onde está entrando energia, que vai até o medidor seu externo. Dali ela vai entrar na sua casa e vai até aos teus disjuntores. Dos disjuntores que você tem internamente dentro da sua casa, vai ser distribuído para cada um dos cômodos da sua residência. Imagina que a distribuição de energia é mais ou menos isso, em que você tem um fornecimento de energia que sai de um determinado ponto e vai chegar nos determinados bairros e nesses bairros vai abastecer as casas, certo? O que acontece hoje? Nós temos um determinado controle e todo o sistema ele está dimensionado para uma carga existente. Transformadores, cabeamento, está tudo lá funcionando. A partir do momento que você coloca uma carga maior do que aquela que é possível, alguma coisa vai acusar na rede. É como se você estivesse dentro de casa, e eu não estou recomendando que ninguém faça isso, ninguém deve fazer isso, é como se você colocasse vários daqueles adaptadores de T, né, na mesma tomada e você vai ligando vários aparelhos ali. Né? Não façam isso, mas por que você não deve fazer isso? Porque das duas uma, ou vai desarmar o disjuntor da sua residência, ou vai pegar fogo a sua casa. Por quê? A carga, a capacidade, a potência, tudo que tem ali não foi dimensionada para aquela carga que você está colocando naquele ponto. E aí vai superaquecer, pode dar um problema gigantesco. Se desarmar o disjuntor, estou no lucro. Exatamente. É sorte. Exatamente. Agora pode acontecer, e a grande chance de que isso aconteça, de causar um incêndio. Né? Então,
Por isso que, inclusive, a gente nem recomenda que se use aqueles adaptadores. Isso, na verdade, assim, você não pode usar isso. O ideal, se você quiser usar, primeiro, fazer uma revisão na sua residência do cabeamento, colocar uma outra tomada, se for o caso, ou, na pior das hipóteses, usar uma daquelas réguas que tenham um fusível lá, para que você possa colocar mais do que um equipamento naquela tomada. Mas, mesmo assim, com muita precaução. Então, eu estou falando isso porque, quando nas residências você coloca muita carga, e você tem um transformador, e você tem uma chave que está dimensionado para alguma coisa, se você colocar um ar-condicionado, por exemplo, na sua residência, é uma coisa. Mas o seu bairro tem muitas outras residências. Então, imagine que todo mundo está colocando um ar-condicionado, todo mundo está colocando um ferro de passar mais potente. Agora, nos períodos mais frios, um chuveiro elétrico mais potente, um secador de cabelo mais potente ainda. E a gente usa tudo ao mesmo tempo. Tudo a máquina de tempo. lavar, o secador, a fritadeira elétrica. E você está colocando tudo isso e não está avisando a distribuidora. O que vai acontecer quando todo mundo ligar todos esses equipamentos novos ao mesmo tempo? Teoricamente, tá, a chave ela pode desarmar, como se fosse um disjuntor, né? Ou então o próprio transformador, né, que por onde está passando a energia, pode colapsar caso a carga seja muito superior à capacidade dele. Acontece isso, Leandro? Olha, aqui a gente faz já algum tempo que a gente não acontece esse tipo de fato de transformador, porque a gente tem tentado acompanhar o desenvolvimento, porque nós não ficamos sabendo. E a gente normalmente só fica sabendo depois que faz as medições. Então, isso acontece, mas assim, olha, acontece muito em chave. Chave acontece bastante, chave fusível acontece bastante, mas no transformador é muito pouco. Quando acontece em transformador, a gente tem que ir lá e substituir um transformador por um outro mais potente. Aí sim, aí a gente faz a substituição. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não quero que ninguém deixe de consumir, não quero que ninguém deixe de adquirir novos produtos que dê mais qualidade de vida. Não é esse o objetivo. Só que o que a gente sempre pede analise as suas condições da residência, contrate um eletricista, contrate um engenheiro elétrico se precisar para fazer uma ligação adequada, porque muitas vezes você precisa, para um ar-condicionado, colocar um disjuntor só para ele, um outro cabeamento. Então, tudo isso a gente pede para fazer com muita segurança, certo? Pode acontecer de ter que aumentar a carga, né? Ou seja, nós temos que mudar alguma coisa na rede e tal. Se a gente ficar sabendo, ótimo, porque aí a gente está tendo a possibilidade de evitar que você fique sem energia. Na dúvida, as pessoas podem pedir essa orientação? Podem, sem dúvida nenhuma. E aí o pessoal lá do atendimento, através de um protocolo da engenharia, vai poder dizer, olha, isso aqui é uma carga muito grande para você colocar na sua residência. Você precisa dar uma olhada, contratar um engenheiro ou contratar um eletricista. Todo cuidado é pouco. A energia elétrica, as pessoas têm que ter a noção que ela pode, como a gente falou no início, ela é muito positiva para a nossa vida. Fundamental. Mas também ela é muito perigosa se não forem tomadas as precauções. Sem dúvida. Sem dúvida. E em relação aos investimentos? Eu que faço diariamente o trajeto Xaxim-Xanxerê, Xanxerê-Xaxim, a gente verificou que nos últimos meses foi feita toda uma estrutura até Xaxim. Por que desse investimento? Foi ampliado a capacidade do fornecimento ao município de Xaxim? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Na verdade, tudo que é feito de investimento pela distribuidora, seja ela qual for, ela não privilegia um ou outro município, porque, inevitavelmente, ela beneficia toda a área de concessão. Então, imagina você o seguinte, que antes nós tínhamos uma linha que atendia o município de Xaxim. Agora a gente tem duas. Ah, mas vai atender só o município de Xaxim? Não, ela vai atender todos os municípios, porque você acaba particionando as cargas de municípios de outros lugares para aquela rede. É uma rede totalmente interligada, o Exatamente. sistema.
Toda ela Sim. interligada. A gente tem hoje muitos religadores para a gente fazer manobras. Então, a gente comprou um sistema novo hoje em que a gente consegue operar todo o sistema elétrico da nossa área de concessão de qualquer lugar do mundo, né? Com exceção da parte que é física, né? Que as pessoas precisam ir lá fazer o acionamento de algumas chaves, mas a quantidade de religadores que a gente tem hoje, a gente opera todos eles à distância. De maneira remota. De maneira remota. Olha, então a gente consegue restringir o número de pessoas atingidas por uma falta de energia. Então, por isso que muitas vezes, quando falta energia, para alguns ela volta rápido, para outros não. Por quê? Essa que voltou rápido, a gente conseguiu abastecer aquela área através de um outro ponto que suportaria aquela carga. Quem ficou sem é porque está diretamente ligado aonde precisa ser feita alguma intervenção para adequar o sistema. Então, isso a gente consegue fazer. Então, a gente está investindo muito em tecnologia, tá? E muito em equipamentos. Então, além desses religadores, adquirimos já em 2 anos 50 veículos novos. Então, toda a nossa frota ela é 0 quilômetro. Chegou agora, inclusive, 2 caminhões novos, um guindalto novo de 30 toneladas, inclusive, que vai entrar em operação agora nos próximos dias. Isso sem falar na parte de tecnologia interna, de inteligência que a gente está colocando em funcionamento. Além disso, a gente está investindo muito em cursos de melhoria e de capacitação em todos os funcionários. Ontem tivemos, inclusive, um curso de motosserra, né, para as pessoas saberem operar com mais agilidade, com mais segurança e também com produtos novos. Então, tudo isso a gente está colocando em funcionamento. Compramos recentemente também 5 postes temporários. O que são postes temporários? Quando acontece de um acidente de trânsito, por exemplo, dependendo do local, a gente consegue ir lá, colocar este poste temporário, que é um poste de metal, que a gente sobe ele até a altura que a gente quiser, coloca o cabeamento lá, fixa ele no chão e deixa ele lá até o dia seguinte ou até o momento que você vai lá e fazer a troca do poste. Então, a gente consegue restabelecer a energia rapidamente numa questão em locais como esse. Então, claro, depende do chão, depende de onde está, para a gente poder fixar esse poste. Então, compramos 5 desses equipamentos. Então, a tecnologia, hoje a gente está usando muito ela para beneficiar o consumidor e para a gente não ter as interrupções do fornecimento de energia. Outra coisa que me chama muito a atenção, Leandro, é que antigamente a gente ouvia das pessoas uma reclamação da dificuldade de entrar em contato com a concessionária. E eu verifiquei que nos últimos tempos a Decelt implantou novos sistemas de comunicação para informar de maneira mais clara e objetiva, direta, eficaz o consumidor sobre ausências, reparos. Isso também é uma nova tecnologia sendo implantada a serviço do consumidor. Exato. A gente está tentando levar todas aquelas ligações telefônicas de novo para a questão de tecnologia. Então, a primeira coisa que o consumidor tem que ter, tá, obrigatoriamente, no meu ponto de vista, é o nosso aplicativo. Através desse aplicativo, a maior parte dos serviços estão ali. Faltou energia, não tem problema. Tem um botãozinho lá que você vai responder praticamente 4 perguntas, tá? Para você comunicar esta falta de energia. Inclusive, você está convidada a fazer esse teste o dia que você quiser ali na concessionária para você ver como em segundos, né, o nosso pessoal já fica sabendo do funcionamento desse botão. Olha só. E a parte mais interessante é que quando é feito pelo aplicativo, o próprio sistema ele tem uma inteligência que ele vai começar a analisar todos as reclamações de falta de energia e vai começar a analisar para saber qual é o provável local do defeito. Se é um transformador, se é uma chave, se é o alimentador. Então, o próprio sistema vai fazer isso. Então, pelo aplicativo é muito fácil. Quando você está no telefone, existe um script que tem que ser seguido. Certo. Quem é você, qual é o teu documento, qual é a unidade de consumidor, te passar o número de
tudo isto tem que ser por ali. No aplicativo não, porque você respondeu 4 perguntas, o número do protocolo já sai na hora. E quando você baixou o aplicativo, você já deu o termo de aceite em todas as Em tudo que todas você as precisa. funções. Exatamente. E além disso, nós temos também as redes sociais e o nosso site da internet. Então, Instagram, Facebook e TikTok tem todas as informações lá. No nosso site tem todas as informações de desligamento. E agora, para aquelas pessoas que não querem buscar em um ou em outro, nós também estamos trazendo um novo serviço, que é o canal DCELT com você. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram, você pode ir lá, procurar por DCELT com você, assinar o canal e você vai receber no celular todas as informações, dicas no seu celular, sem precisar procurar. Então, vá lá, assinou, habilitou as notificações e você vai conseguir receber no seu celular sem precisar procurar absolutamente sem nada. custo, né? Essa assinatura Sem e nem, custo. e nem o aplicativo, né? Não tem custo nenhum, não tem custo nenhum para o consumidor. Então, mas eu já tenho aplicativo, não tem problema, você pode também ter o DCELT com você. Não tem custo nenhum, é no teu WhatsApp mesmo, você está lá dentro, você vai receber todo o conteúdo que a DCELT publicar, vai estar lá nesse canal. Leandro, eu vejo que você fala com muita tranquilidade de todo esse setor de energia. Inclusive, você é empresário de outras empresas também nesse setor de energia. Mas a tua formação não tem nada a ver com energia. Você não é engenheiro elétrico, nada disso. É advogado. Sou advogado, exatamente, formado na UNO Chapecó. E tudo isso, na verdade, que eu sei hoje sobre o setor elétrico e o pouco que sei sobre engenharia foi nesses praticamente 25 anos de trabalho no setor. Então, hoje nós trabalhamos na parte de distribuição, na parte de comercialização de energia, em que é uma empresa que vende energia, compra e vende energia no Brasil inteiro, e além também de outras atividades, prestação de serviços também na área de energia, uma empresa de tecnologia também. Então, tudo isso faz com que a gente sempre tente buscar informações. Eu, na verdade, assim, a parte do direito, né, a parte jurídica, me deu uma noção de muitas coisas. E pelo meu, talvez, empreendedorismo, né, o que eu digo que é empreendedorismo, é a observação. Então, como eu gosto de observar muito, é na observação que você tem ideias para resolver problemas, ou então ideias para que você crie novas oportunidades, novos produtos e novas ferramentas no dia a dia. E eu acho que isso me ajuda demais no meu trabalho. E a tua história com o segmento de energia elétrica iniciou logo após a tua formação, não é mesmo? Exatamente. Na época, né, que eu já saí da faculdade, né, eu fui contratado pela então Hidrelétrica Xanxerê, que depois se chamou Iguaçu e hoje DCELT, eu fizesse um processo, né, um processo que existia lá naquele momento. A partir dali, na verdade, tem um detalhezinho também que antes mesmo de eu me formar, quando eu era estagiário do Ministério Público, eu já estava inserido no setor de energia por conta dos processos judiciais que existiam. Quando eu saí e comecei a advogar, eu recebi, então, um convite para tratar de um processo da então Hidrelétrica Xanxerê, e aí, desde então, nunca mais parei. Olha só, a vida te guiou. Para esse eu acabei, na verdade, aproveitando uma oportunidade que me foi aberta. Estudei, obviamente, porque o setor de energia você não aprende na faculdade. Então, a questão regulatória, a questão legal, tudo isso não tem na faculdade. Hoje tem, porque tem cursos, tem várias empresas que fazem isso. Mas na minha época não tinha isso, então eu tive que estudar, tive que ler, tive que buscar, e isso fez com que eu trilhasse esse caminho. Eu achei que era um caminho interessante, sou apaixonado pelo que eu faço, adoro mesmo a parte de distribuição, principalmente aqui nessa área, mas tudo relacionado ao setor elétrico é alguma coisa que me chama muita atenção, e eu sempre digo assim que eu sou apaixonado por isso mesmo. E é um setor que se reinventa, tem novidades também a cada dia, e não é possível ficar sem ter esse aprofundamento.
das informações. Eu digo que eu sou um constante aprendiz, porque nesses 25 anos, na verdade, eu sempre estou aprendendo coisas novas. Não só pelas novidades tecnológicas, que aí o setor tem tentado inserir no dia a dia, mas também na questão regulatória e legal. Como tem muita coisa nova surgindo todos os dias, tanto a ANEEL quanto o Poder Concedente de uma maneira geral, né, a Câmara dos Deputados, tem editado novas normas, isso faz com que a gente busque mais informação. Então, a gente está num constante aprendizado, todos os dias. E como é que você vê o cenário da energia futuro, daqui 10, 15, 20 anos? A gente sabe que a gente está numa era agora com a das placas de energia solar, que tem se popularizado muito, muita gente está investindo nesse segmento. Como é que você vê isso para os próximos anos? Eu sempre digo que, na verdade, é assim, eu não falo da onde vem a energia, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter energia. Se ela vem da solar, se ela vem da eólica, se ela vem da nuclear, se ela vem da hidráulica, para a gente, eu acho que não faz muito sentido se preocupar com isso. Então, aqui, por exemplo, você pode estar recebendo energia hidráulica, pode estar recebendo energia solar, pode estar... A gente não sabe. Você não faz distinção. Talvez ela nem esteja sendo gerada na nossa região. Talvez ela está vindo de São Paulo, está vindo do norte, porque existe essa transferência de energia por submercados, como a gente chama. Então, o que eu sempre digo o que a gente precisa se preocupar é ter energia. Todas as fontes de energia, o importante é que a gente tenha uma matriz diversificada. Então, é importante que a gente tenha todos os tipos: hidráulica, nuclear, térmica, solar, eólica e por aí vai. Por quê? Um exemplo, é muito bonito a gente falar em energia solar, energia eólica, você passar em algumas estradas e ver aquelas torres lá girando, Sim, é super sim. bacana. Mas você já passou também naquele mesmo local e provavelmente você viu as mesmas torres paradas. Sim. Então, isso quer dizer o quê? Que enquanto você tem vento, ela está gerando. Sim. Quando você não tem vento, não está. O mesmo é da solar, popularmente chamada solar, mas a fotovoltaica, né? Isso. Durante o dia você gera, mas e à noite? Né? Então, essa complementariedade de fontes é importante e fundamental. Sim. Então, não interessa. O futuro, eu diria para você o seguinte: a gente vai depender cada vez mais, sim, da energia. Os carros, a mobilidade elétrica, né? E isso sem qualquer tipo de ideologia, é muito positiva e ela vai vir. Hoje a gente tem alguns detalhes que precisam ser adequados, como a autonomia dos veículos elétricos, sim, como rapidez, né, no carregamento, segurança, tudo isso, né? Mas é uma realidade. Exatamente. Com o tempo vai se resolver. Sim. Além disso, a gente tem também a inteligência artificial que está chegando. Muitos países estão de olho no Brasil, porque a nossa energia aqui é barata e a gente tem uma matriz diversificada. Então, vai demandar também mais energia. E para os consumidores, a notícia que eu tenho é que, em breve, provavelmente até 2028, todos os consumidores do Brasil inteiro, tá? Inclusive nós residenciais, vamos poder escolher de quem a gente quer comprar energia. Então, no caso nosso aqui, você vai pagar o fio para a Decelt, mas o volume de energia que você consumir, você vai pagar para qualquer outra empresa. Então, você vai negociar preço, eu não sei ainda como a ANEEL vai fazer isso, mas vai ter essa possibilidade, que é o que a gente faz hoje no Mercado Livre para as grandes e médias empresas. Então, isso vai chegar também para a nossa residência. Então, para a Decelt, para a Celesc, para a Eflu, para outras distribuidoras, você continua pagando aquilo que é o monopólio dela, que é o quê? O fio, a rede. A distribuição.
Agora, o volume de energia que você consumir na sua casa, no seu comércio, onde for, você vai escolher para quem você quer pagar. Você acredita que esse cenário logo, logo Não, estará batendo... isso já está em lei, já está em resolução. Resta agora os órgãos competentes, né, fazerem toda a parte de regulamentação. Né? Mas isso já tem essa data, né, em 2028, a não ser que tenhamos algum percalço intransponível. Mas, a princípio, hoje, né, a gente não tem nenhum tipo de problema à vista que possa atrasar esse processo. Leandro, outra situação. Aqui na nossa região oeste catarinense é muito forte o segmento do agronegócio. E frequentemente a gente ouve algumas considerações sobre a energia trifásica no interior. Como que está a situação aqui da nossa região? Existe um programa do governo do estado de Santa Catarina que ele lançou recentemente. Não está ainda, na verdade, como é que eu vou dizer assim, completamente funcional, né? Faltam alguns detalhes ainda por parte do governo, em que as distribuidoras vão poder, então, utilizar uma parte do ICMS para fazer algumas obras. Então, a gente já mandou alguns projetos, né, para o governo do estado, para aprovação, e assim que eles aprovarem, nós vamos iniciar esse processo todo. Então, provavelmente, a gente vai ter muitos investimentos nessa área, seja na rural, seja na urbana, seja onde for, e a ideia é fazer parte, sim, desse investimento. Então, os consumidores da zona rural ou da zona urbana, independe, serão beneficiados com esse programa. Resta agora só a parte do governo do estado terminar toda a parte de implantação para que a gente possa iniciar. Mas os nossos projetos, alguns deles, já foram enviados. Temos boas expectativas, então. Sem dúvida nenhuma. A gente acredita, a gente gostaria, na verdade, de já iniciar isso no segundo semestre, né? Mas como não depende de nós, depende do governo do estado, das avaliações deles e tudo mais, isso deve ocorrer mais da metade do segundo semestre em diante, a gente acredita. Olha só que boa notícia. Leandro, voltando a falar sobre empreendedorismo, então me fala um pouquinho mais sobre a tua realidade. Você é uma pessoa que desde nova você acreditou nos sonhos, correu atrás, trabalhou, lutou e desenvolveu vários negócios. Então, eu diria para você o seguinte, eu sou incansável, na verdade, porque todos os dias eu sempre estou pensando em alguma coisa nova e diferente. Então, um dos ensinamentos que eu sempre tive, que eu acho que é bom as pessoas terem também, é de não se acomodarem. Esse é o primeiro ponto. Não é porque as coisas estão dando certo ou não que a pessoa precisa se acomodar e dizer, olha assim, ó, vou viver o resto da minha vida, está tudo certo e vou continuar. Não. Sempre tem uma evolução que deve ser acompanhada, obrigatoriamente. Agora, a bola da vez é a inteligência artificial. E aí você precisa se perguntar, como é que a inteligência artificial pode me ajudar no meu negócio? Né? Que é um dos elementos hoje. Né? Então, eu sempre busco, principalmente nessa parte de tecnologia, ver o que eu posso melhorar, corrigir ou até mesmo aumentar para que eu tenha sucesso naquilo que a gente quer. E o primeiro aspecto e o mais importante é justamente a observação. Então você precisa observar para você entender as necessidades e o que pode ser feito. A partir dali, então, você faz as suas análises. Então, eu sempre gostei de fazer, de empreender, na verdade, e sempre busquei arriscar alguma coisa. Não sou de ficar acomodado, e ao contrário, quando eu digo arriscar, é arriscar com consciência do que você está fazendo, não é simplesmente arriscar a qualquer custo. Não, com inteligência, digamos assim. E o outro aspecto também a gente precisa deixar de reclamar, sabe? Como a gente conversou no início, tem tanta coisa boa da vida, tem tanta coisa que você pode realizar e que está dentro de você e que você simplesmente apaga pelo simples fato de você reclamar. Então, enquanto talvez você esteja reclamando,
alguém está pensando em alguma coisa no seu setor para que seja melhor feito. E essa questão de reclamação, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava dizendo, nossa, hoje está difícil a situação e tal. Isso já começa a me dar um... Nossa, aí eu fiquei ouvindo, né? Disse, não, vamos ouvir, né? Uhum. Ah, não, antigamente era praticamente só eu que estava aqui, hoje todo mundo faz a mesma coisa. Eu disse, não, mas você está reclamando de uma coisa que hoje todo mundo está fazendo, você queria ter o monopólio de alguma coisa? Porque se você hoje está para baixo, quer dizer o quê? Quer dizer que alguém melhorou, que alguém evoluiu, que alguém fez algo melhor do que você, que alguém fez alguma coisa diferente de você. E se o seu movimento diminuiu e de alguém aumentou, então o errado, na verdade, não é você ter a concorrência. Na verdade, talvez tem que ser repensado qual é a sua responsabilidade por ter ficado para trás. E quando você pensa nisso, é que você tem que dizer o seguinte, opa, peraí, ele está fazendo assim, então vamos tentar fazer melhor agora para voltar para o topo. Então, reclamar hoje não é a solução. Na verdade, essa negatividade só vai fazer com que você continue indo para trás. Então, vamos tratar de coisas positivas, coisas propositivas, vamos olhar a parte boa e vamos dizer o seguinte, ah, não, tudo bem, pô, tá difícil, mas na nossa vida nada é fácil. Não. E mais do que isso, nós não somos Deus para que tudo aconteça do jeito que a gente quer. Eu não posso dizer que tudo aconteceu. Eu errei várias vezes, continuo errando e provavelmente vou errar ainda muito mais. Mas no nosso dia a dia, eu não posso dizer assim que o que eu quero vai acontecer. Agora, eu tenho que estar preparado para o que acontecer, eu saber lidar. Você acredita em sorte? Não. 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 Eu acho que a sorte ela está diretamente ligada ao que você faz. Então, se você faz, se você produz, se você anda para frente, se você pensa, se você trabalha com muita dedicação, com muita disciplina, com foco, você vai ter toda a sorte do mundo. Provavelmente é isso que vai acontecer. Agora, dizer assim, vou ficar esperando aqui sentado, que a sorte venha até mim, e a sorte seria alguém bater na minha porta para me dizer o que eu preciso fazer, eu acho que vai passar um bom tempo que você vai ficar esperando. Sem dúvida. Sem dúvida. Leandro, olha, nosso tempo está quase acabando, mas eu preciso falar sobre um assunto muito especial, porque eu, além de estar com um advogado, professor universitário, um xanxerense empreendedor, também eu estou com um piloto de automobilismo. Leandro, como que o automobilismo entrou na tua vida? De novo, a gente tem que fazer de tudo na nossa vida. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais tempo a gente acha, né? Mas eu tenho muitos, vou dizer assim, muitos hobbies. Diferentemente do que se pensa, o automobilismo não é um hobby, é um trabalho também. Tá? É um trabalho porque eu tenho empresas que me patrocinam para eu estar na pista. Você então, encara como um trabalho. É um trabalho para você. É um trabalho normal. Então, é um trabalho para mim em que eu estou levando o nome de algumas empresas para o Brasil inteiro, né? Dos mais diversos segmentos. Então, eu preciso fazer com que essas empresas se orgulhem né, do que eu estou fazendo bem feito, para que elas também tenham sucesso e também apareçam. Então, o automobilismo, para mim, na verdade, é um momento não só de sair um pouco do trabalho do setor elétrico, mas entrar em um outro trabalho que não tem nada a ver com o setor elétrico. Então, é como se fosse uma despressurização do nosso dia a dia. Da mesma maneira que eu estou na pista, eu estou lá focado, olhando telemetria, olhando as câmeras on-board para tentar sempre ter o melhor tempo. Então, é algo que eu sempre digo que só Deus sabe
o quanto eu gosto de estar numa pista, o quanto eu gosto de estar numa categoria. E quando eu falo isso, é óbvio que o nosso objetivo é chegar em primeiro, chegar na frente. E você já conquistou pódios muito interessantes. Já. Mas o mais importante, eu sempre digo que eu sempre quero estar dentro da pista competitivo. Porque se eu estiver competitivo dentro da pista, eu vou competir com alguém de igual para igual e eu preciso entender o que um está fazendo mais do que eu para melhorar. E é assim em muitos momentos. Então, eu, felizmente, em Londrina, que foi a nossa segunda etapa desse ano, eu ganhei a 100ª corrida, né, da história da Copa Hyundai. Em Interlagos, agora, eu tive um 3º lugar e um 5º lugar. E agora, a próxima etapa nossa é no Rio Grande do Sul, em Tarumã. Eu estou liderando o campeonato da minha categoria e a gente vai para lá para tentar sair de lá líder ainda, que estamos chegando agora na metade do campeonato. Então, é a 4ª etapa, são 2 corridas no final de semana e teremos mais 4 pela frente. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. Faço questão sempre de atender as pessoas na visitação de box que tem, né, nos finais de semana. Pretendo ir para outras categorias, mas eu sempre digo que eu tenho os patrocinadores hoje, mas para ir para outras categorias, a gente sempre busca mais patrocínios porque os custos são mais elevados, então a gente precisa de outros patrocinadores. E quem patrocina hoje, é importante que se diga, as pessoas, de novo, vem uma questão de mentalidade, né? As pessoas até acham, mas está correndo, isso pode ser um divertimento. Na verdade, as corridas são só um pretexto para fazer negócios. Porque ali você tem network, ali você tem todo mundo concentrado em alguma coisa. Então, quem patrocina o meu carro, não patrocina somente o meu carro. Ele está fazendo um camarote lá na pista, está levando clientes, está levando fornecedores, está interagindo com outras empresas do ramo ou não, e isso vai gerando negócios. Então, é uma plataforma, na verdade, de negociação que está todo mundo ali do final de semana, desde donos, proprietários de empresas gigantescas, por exemplo, farmacêuticas ou indústrias de metal mecânica, até mesmo fornecedores de supermercado, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de serviço. Então, quando você reúne todo mundo ali, e quem está lá normalmente é o dono, é o diretor comercial, é o diretor de marketing, todo mundo está ali para se conhecer e começar a fazer negócios. Então, os empresários têm que entender que o automobilismo é, sim, uma grande plataforma de negócios. E você vai perceber muito isso quando a gente estiver em Chapecó, a inauguração do autódromo, a quantidade de negócios novos que surgirão para o município, para a região, mas também nos finais de semana de competição. Você avalia que vai ser muito positivo para a região termos esse autódromo em Chapecó? Sem dúvida nenhuma, isso aí vai ser excelente. Só para você ter uma ideia, olha, vamos pegar o nosso final de semana, né? O nosso final de semana corremos nós, né? A Copa Hyundai, a Copa Truck e também a NASCAR Brasil. Então, são 3 categorias, certo? No mesmo final de semana. No mesmo autódromo, no mesmo final de semana. Exatamente. Sim. Então, vamos lá. Só de pilotos da nossa Copa, nós temos mais ou menos 35 pilotos. Na NASCAR, temos também mais uns 35, já são 70. Na Truck, nós temos mais 40. Então, só ali são 110 pilotos. E cada um com uma grande estrutura. Exatamente. Fora a estrutura das equipes, Sim. fora familiares, fora patrocinadores, fora toda a parte de organização. Prestadores de serviço, enfim. Aí tem a sim. CBA, tem a parte de mídia. Então, a quantidade de pessoas envolvidas é absurda no final de semana, né? O que movimenta de recursos. Então, você vai precisar
de rede hoteleira, Sim. você vai precisar de restaurantes, você vai precisar de comércio, vai precisar de bares, vai precisar de peças, de tudo. De tudo. Sim. Absolutamente tudo. Então, eu tenho absoluta certeza que, se bem administrado, o autódromo, como tantos outros, deve fazer muito sucesso aqui na região. E, de novo, repito, o automobilismo é uma grande plataforma de negócios. Se for muito bem explorada, você vai conseguir atingir muito os seus objetivos. Ou seja, você tem que pensar no posicionamento da sua marca, do seu negócio. Não adianta você investir em uma categoria se o teu público não é aquele. Certo, Agora, sim. você tem que investir numa outra categoria que é o teu público. Mesmo que você queira investir lá, talvez lá não vai te trazer resultado. E isso já aconteceu comigo várias vezes, amigos meus dizendo, olha, eu quero patrocinar você. Mas, cara, não é o teu público. Sim. Não é assim, não adianta, eu vou perder um amigo e você vai perder dinheiro, não faz sentido. Então é muito melhor você ir nesta outra categoria, colocar um pouco mais de dinheiro, porque o teu público está lá. Sim. Lá é que você precisa atingir quem você quer. É preciso pensar estrategicamente como em qualquer outro negócio. Sem Aonde dúvida. você vai investir. Exatamente, perfeito. Então, eu acho que essa análise tem que ser feita e ela é muito importante para o sucesso. E qual os teus planos com o automobilismo? Então, eu tenho muitos planos para o automobilismo. Esse ano aqui, estou focado nesse ano, né? Esse ano, obviamente, eu quero ser campeão na minha categoria. Eu adoro a Copa Hyundai. Eu digo que assim pilotar num HB20 é a pilotagem raiz, porque é um carro que é o carro de rua, né? Sim. Ele é muito arisco, não é fácil, porque ele não tem estabilidade para o que ele é feito, é muito diferente. Mas eu quero sim chegar em outras categorias maiores. Eu já corri uma corrida em Goiânia da NASCAR, que chamava Sprint Race, em 2021. Consegui ficar em primeiro lugar lá no final de semana, mas o meu objetivo é tentar chegar na Porsche Cup, né, que é onde eu gostaria muito de correr. Os custos são bastante elevados, mas a tentativa, né, a gente está tentando, tem amigos meus lá, e também na própria Stock Car, né? Tem muita gente que hoje está na Stock Car, que correu comigo, né? E que está fazendo grandes corridas lá, que é super bacana. Então, É um objetivo. vamos chegar lá em algum momento. E eu quero te pedir também sobre um fator que eu verifiquei nas redes sociais e que também se cria um grande vínculo de amizades entre os pilotos, equipes e tal. E você passou numa época pelo Covid, você ficou internado. Exato. Um período. Exato. E não participou de uma ou mais corridas. Uma corrida, lá em Londrina. E eu vi que os pilotos fizeram uma homenagem. Exatamente. Isso Foi Força Parisotto, um adesivo? Exatamente. Isso? Em 2020, né, eu fiquei internado por Covid. Né, Foi no auge da pandemia? Isso, exatamente quando não se falava ainda em vacinas, nada, né? Foi logo no início, né, em agosto. Eu fui internado. Foi um momento muito difícil, porque fiquei sozinho, fiquei muitos dias hospitalizado. E nesses dias teve a etapa de Londrina. E eu não fui. E aí todos os pilotos, na verdade, saíram com um adesivo escrito em preto, Força Parisotto, no vidro traseiro do carro dos dois lados. E isso me emocionou muito na época, né? Me deixou muito feliz, me ajudou também a me recuperar. Eu acabei assistindo pela televisão, né? E depois desse dia, em 2020, nunca mais a Copa havia voltado para Londrina, né? E voltou esse ano. E foi a minha primeira vez que eu fui para Londrina. E graças a Deus eu saí de lá com a vitória na 100ª corrida. Para mim já foi uma vitória ter voltado. E é o que você falou, a gente faz dentro da pista, na verdade, a gente faz oponentes, a gente faz competidores. Mas a gente não faz inimigos. Não é do esporte ter que fazer inimigos. Ao contrário, o esporte é um lugar saudável para você ser melhor do que o outro. Então, neste caso específico, a gente conseguiu, sei lá,
pelo nosso jeito, pelo trabalho, enfim, não dá para entender. Mas eu fiquei muito feliz com a homenagem e muito feliz com a minha vitória e ter voltado para Londrina também. É muito bacana. Foi uma homenagem muito bonita, realmente. Olha, nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas eu conversaria contigo por horas. Nós teríamos muito mais perguntas para fazer. Te agradeço imensamente por ter aceito o meu convite. Não, que é isso. Eu que fico muito feliz. A gente sempre está aqui para ajudar o nosso público, as pessoas que estão conosco. A nossa rede social também, quem quiser pode escrever, não tem problema. Normalmente a gente responde, tá? E quero te agradecer pelo espaço, te dar os parabéns também por este novo formato, que é um formato muito bacana, falando coisas positivas e coisas enriquecedoras, tá? E é isso que nós precisamos sempre evoluir, a gente precisa crescer. E você está fazendo esse jornalismo, esse tipo de trabalho, que é muito importante para quem está lá do outro lado, porque muitas vezes a pessoa só acaba olhando as partes negativas e notícias também que não chamam tanto atenção, mas que é muito bacana você fazer isso. No teu caso, está de muito parabéns. Eu tenho certeza que o teu sucesso já chegou e vai aumentar cada vez mais. Então, parabéns e muito obrigado pela sua paciência. Ficaria aqui falando bastante tempo. E obrigado também para quem esteve conosco aí e nos ouviu. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada mesmo. É uma satisfação ouvir esses elogios. Obrigada. Obrigado a você. E eu agradeço imensamente a você que nos acompanhou até agora. Agradeço aos nossos apoiadores e, como final de todo o programa, eu te peço, deixa lá um gostei, um belezinha nesse vídeo. E empresários que nos assistem, olha, nós precisamos de apoiadores para seguir com esse trabalho, levando conteúdos inspiradores e informações importantes sobre, da mesma maneira como essa conversa que você ouviu agora. Então, entre em contato conosco, nós vamos conversar. Muito obrigada, até mais!